Boa noite, tudo jóia, turma? Olha, a gente estava falando ontem, ou antes de ontem, sobre os equipamentos de proteção coletiva, individual, os tipos de áreas, né? Áreas restritas, áreas livres, dentro do ambiente de trabalho, disposição de radiação. E terminamos falando sobre os dosímetros, que são equipamentos utilizados aí para quantificar, medir, né, de forma numérica o quanto de radiação ou tem no ambiente ou tem no indivíduo. Então vamos continuar falando desse assunto hoje. Lembra que nós já dissemos em aulas anteriores que existe um limite de dose que o indivíduo pode receber. Esse limite, ele é estipulado de acordo com legislação vigente e também aí, segundo estudos feitos, de acordo com o CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que são doses esses considerados que não vão causar algum prejuízo à nossa saúde. Bom, passando aqui de forma rápida, que nós já falamos sobre isso, vocês podem reparar que essas doses são diferentes. Se o trabalhador tem acima de 18 anos, se ele é um aprendiz, tem 16, 17 anos, essa dose tem que ser menor. Para público, essa dose também é diferente. Quem que a gente considera público? A gente inclui fetos, embriões, tá ok? Crianças em amamentação. Então, todo esse pessoal a gente entra aí como público, tá ok? Então, olha só, trabalhadores acima de 18 anos, e reparem que essas doses são diferentes. O meu corpo inteiro pode receber um tanto de dose, as extremidades outro tanto, a pele um outro tanto, cristalino valor diferente, lembrando que o cristalino é uma área extremamente radiosensível. Então, reparem aqui nessa tabela que eu trouxe, ó, que as doses recebidas pelo cristalino, elas são menores ainda. Lembrando que, no fim das contas, de acordo com a legislação, essa dose em um ano recebida por um indivíduo, ela tem que estar abaixo de 20 milisievert, tá ok? Para não causar danos a esse trabalhador. Então, é o limite de dose anual. Olha só que interessante que eu trouxe. Existem duas categorias de trabalhador. Essa é uma classificação para monitoração de vigilância. Eu tenho o trabalhador da categoria A. O que são esses trabalhadores? São aquelas pessoas expostas que são suscetíveis de receber uma dose de radiação maior que 6 milisievert por ano. Então, aquelas pessoas que ali no seu ambiente de trabalho estão propícias a receber uma dose maior que 6 milisievert no ano, ela se enquadra em categoria de trabalhador A. Os aprendizes e estudantes acima de 18 anos de idade também se enquadram nessa categoria. De quanto em quanto tempo que deve se fazer análise aí, dosimetria individual desse tipo de trabalhador de categoria A? Tem que se fazer essa periodicidade, é mensal. Então, todo mês tem que fazer o controle de radiação que esses trabalhadores da categoria A estão enquadrados. Os demais trabalhadores que não se enquadram na categoria A são da categoria B, tá ok? Inclusive, aprendizes e estudantes com idade entre 16 e 18 anos são da categoria B. Qual é a dose de dosimetria, né? Que a gente tem que ficar regulando essa dosimetria. Essa dose individual nesse tipo de trabalhador, ela é feita trimestralmente, tá ok? A cada 3 meses. Tá joinha? Bom, e o que é essa dosimetria? Gente, vocês vão ter que acostumar. Dosimetria, vocês vão trabalhar o dia todo do expediente de vocês com um dosímetro, que normalmente quando é de corpo inteiro, coloca-se aqui, ó, na região rente ao tórax, em cima do jaleco ou em cima do avental de chumbo, se vocês estiverem utilizando.
A dosimetria é uma forma de gerenciamento bacana de risco, porque ela vai estimar, ela consegue calcular, através desse dosímetro, o quanto de radiação tem no ambiente físico ou que o trabalhador está recebendo, tá ok? E essa dosimetria, então, ela tem duas funções, esse dosímetro. Consegue quantificar o quanto de radiação eu estou recebendo, ou seja, quantificar eu consigo medir, eu consigo mensurar, colocar valores, tá ok? Em números. Estou recebendo, sei lá, 1 milisievert no mês, 0,5 milisievert, enfim, estou chutando. Eu consigo medir, é palpável. E eu também consigo qualificar, saber qual tipo de radiação essa pessoa está recebendo. É uma radiação X, é uma radiação gama, é uma radiação beta, tá ok? Então, a dosimetria quantifica o risco e qualifica o risco. Beleza? Isso é importante, hein? Importantíssimo. Quantos alunos eu vejo falando por aí que dosímetro é EPI? Dosímetro não é EPI. Ele não vai estar te protegendo contra a radiação ionizante. O dosímetro, ele é simplesmente um aparelho que auxilia no gerenciamento desse risco. Ele simplesmente vai captar a radiação que você está recebendo ali durante o dia, durante o mês. Depois nós vamos tirar esse dosímetro, mandar para um laboratório credenciado, especializado, e vai mandar um laudo para a gente quanto de radiação aquele indivíduo recebeu. Então, ele é um dispositivo que registra o tanto de radiação recebida, onde ele foi colocado, se é no ambiente de trabalho, se é no indivíduo. Ele não protege o indivíduo. Protege, entre aspas, né? Porque através desse laudo, depois com esse laudo, que aí sim vão ser tomadas medidas. Então, não é um EPI, não é um EPC. É simplesmente um aparelho, um dispositivo que vai fazer esse controle de quanto de radiação ou qual radiação o indivíduo está recebendo. Beleza? Bom, a gente pode ter uma dosimetria individual para monitorar a radiação externa, que está vindo de uma fonte aí externa, tá ok? Então, eu consigo medir essas radiações externas que estão sendo expostas aí aos trabalhadores. E também posso fazer uma dosimetria individual para monitorar as radiações internas, que são aquelas radiações que de alguma forma, sei lá, às vezes por uma ingestão de algum material contaminado com radiação, esses radionuclídeos, eles começam a entram no nosso organismo. Então, a gente pode fazer esse monitoramento de radiação interna por medição de corpo inteiro ou através de monitoração de tireoide, e a gente consegue detectar o quanto de radionuclídeo através de urina, exame de fezes ou saliva. Belezinha? Essa dosimetria, gente, a gente está falando aqui de dosimetria no indivíduo, mas ela também pode ser feita, saber o quanto de radiação tem no ambiente da área, tá ok? Então, eu consigo também medir o quanto de radiação tem no ambiente para, posteriormente, fazer programas de saúde e segurança voltados para controle dessa radiação. Beleza. Os dosímetros que a gente está falando até então é a melhor maneira que tem para conseguir calcular, estimar a dose de radiação externa que o indivíduo está recebendo. Aqui na imagem eu estou mostrando alguns tipos de dosímetro, ok? E nós vamos falar sobre cada um deles com mais detalhes. Esse dosímetro pode ser de corpo inteiro, que vai medir a radiação que o seu corpo como um todo está recebendo. Pode ser de extremidades, como por exemplo, olha aqui, eu tenho um dosímetro em forma de pulseira, em forma de anelzinho. Quando que a gente usa isso? Quando alguma parte, por exemplo, a mão está mais exposta aos feixes de radiação. E de cristalino. Nesse dosímetro vai vir algumas informações. Esse aqui é um dosímetro de corpo inteiro, tá? Que vocês vão colocar ali sobre o jaleco. Ele é de uso obrigatório para todo trabalhador que está em zona controlada, ok?
e ele deve ser colocado no nível do tórax. Ele vai ter a marca do dosímetro, tá? Aqui um exemplo é a ProRad, que é a garantia da marca que você está usando, o nome da pessoa, do usuário ali, do IOE, lote de fabricação, data de início do período de uso. Sei lá, a pessoa começou a usar dia 20/6/2020. Então, tá ali a data. Por quê? Esse dosímetro é de uso mensal. A pessoa vai ficar usando um mês esse dosímetro para depois mandar para o laboratório e quantificar o tanto de radiação recebida. Então, troca-se todos os meses. O telefone do laboratório que vai fazer essa análise, o código do dosímetro, tá ok? Então, são essas informações principais. Aqui eu estou mostrando alguns tipos de dosímetro para extremidades. Isso é uma utilização extra, tá ok? Então, às vezes, a pessoa ali, o IOE, né? Ele tem muita atividade que as mãos estão muito expostas, então é bacana usar esse tipo de dosímetro também. Aqui um exemplo de dosímetro para controle de cristalino. Então, olha aqui, coloca rente aqui aos olhos, tá joia? E também, se uma IOE estiver grávida, né, esse indivíduo ocupacionalmente exposto, é bacana colocar um dosímetro ali na região do abdômen, perto do ventre, para fazer essa monitoração de uma forma mais segura. Aqui algumas dicas, 5 dicas de boas práticas em relação ao dosímetro. Quem está utilizando esse dosímetro tem que cuidar com zelo, tem que ter, no fim ali do expediente, vai lá, nos hospitais normalmente tem um quadro que o trabalhador, no fim do trabalho, ele coloca o dosímetro nesse quadro de dosímetros, tá joia? E nesse quadro tem um dosímetro padrão. O que é um dosímetro padrão? É um que não foi utilizado. Ele fica ali no quadro e aí cada funcionário vai lá e no fim do trabalho coloca o seu dosímetro nesse quadro. Para que serve esse dosímetro padrão? Caso ele sofra alguma alteração ali nesse ambiente, eu sei que os outros também sofreram. Então ele serve como se fosse um controle da qualidade desses outros dosímetros. Tá ok? Deixa eu ver aqui. O trabalhador deve zelar pela boa utilização dos dosímetros, que são individuais. Então, se eu esqueci de colocar o meu dosímetro hoje, não vai pegar o do coleguinha. Ele é de uso individual, tá ok? Lembrando que não é EPI, mas é de uso individual, porque ele vai estar medindo a dose que eu estou recebendo, tá ok? Primeira dica. Então, o dosímetro é de uso pessoal e intransferível. Então, é só aquela pessoa X que pode usar. O dosímetro tem que ser específico para o tipo de radiação que eu estou recebendo ou que eu pretendo avaliar. Então, se eu pretendo avaliar raios X, eu tenho um dosímetro específico. Se pretendo analisar raios gama, eu tenho outro tipo de dosímetro. O trabalhador exposto deve utilizar o dosímetro próprio em cada instalação, estabelecimento onde trabalha. Nós já vamos falar disso, agorinha mesmo. O dosímetro de corpo inteiro, ele deve estar posicionado aqui no tronco, no nível do peito, em cima da roupa do trabalhador e debaixo do equipamento de proteção individual. Por exemplo, a bata de chumbo. E deve existir todo um cuidado especial para guardar esse dosímetro. E ele para não ter danos para esse dosímetro utilizado, tá ok? Nesse quadro que a gente falou, esse quadro de dosímetros que normalmente tem nos hospitais. Não sei se vocês lembram, né? Já tem um tempo, mas o nosso colega Márcio nos fez essa pergunta. E se eu tiver uma dupla jornada? Se eu trabalhar em 2 hospitais, como que eu faço? Eu utilizo o mesmo dosímetro? Vou de um hospital para o outro com o mesmo dosímetro? Resposta é não, tá, Márcio? E para os colegas. Para cada trabalho, para cada instituição, eu uso um dosímetro. Então, se eu trabalho num hospital A, cheguei ali no meu horário de trabalho, vou colocar o dosímetro e ficar ali às 4, 3 horas naquele ambiente. Beleza. Acabou? Coloco lá no quadro.
Fui para o hospital B, para o meu local de trabalho B, eu coloco outro dosímetro. Por quê? Porque eu vou estar medindo a dose recebida em cada ambiente de trabalho separadamente, que vai mandar os laudos para os laboratórios fazerem. Às vezes, num hospital eu recebo mais radiação que o outro, então eu não posso camuflar esses resultados. Às vezes também o tipo de radiação é diferente. Um local eu recebo raio-x, no outro eu recebo raio gama. Então tem que ter separado. É um dosímetro para cada local de trabalho, tá ok? É óbvio que o organismo é o mesmo e a dose acumulada vai ser ali, vai ser única, mas a nível de monitoramento e de documentação é um dosímetro para cada local. Gente, e uma coisa para ficar clara, hoje, com a tecnologia que nós temos, as medidas protetivas, todo o gerenciamento, EPC, EPI, parede de chumbo, forma adequada de se fazer os exames, fiquem despreocupados. Essa dose que o profissional de radiologia recebe é mínima, né? Se nós formos ver, a gente recebe radiações ionizantes mais de outras formas do que, de fato, os profissionais de radiologia. Então, se fizer todo o planejamento, seguir todo o planejamento de proteção no ambiente de trabalho, esse risco é mínimo, como qualquer outra atividade. Tá joia? Bom, então nossa aula de hoje foi isso. Um abraço e até a próxima.